quando que existe o estresse? Quando há um predomínio perseverante, constante, da ativação do sistema nervoso autônomo simpático, que nos prepara para a luta, para a atividade, para a vigília, para a fuga, né, dos momentos de risco, em detrimento do parasimpático, né? Evidentemente que dentro do relógio biológico de 24 horas, nós ficamos 16 horas com ativação simpática e 8 horas com ativação parasimpática, em média, né? As pessoas hoje, nessas 16 horas das 24, e tem que ter os intervalos, né, das refeições, do descanso, né? Café da manhã, o almoço, o lanche. E, na verdade, essas 16 horas, as pessoas acham que são diretas, né? Não tem descanso, não tem relaxamento, não tem nada, né? Então, realmente, é muito problemática essa situação. Uma superativação simpática em detrimento da ativação parasimpática, né? Então, isso é um problema sério. E do ponto de vista neurofuncional, como é que é isso? Nós já vimos na fisiologia, quem já foi meu aluno, quem não foi, a gente vai falar aqui, fazer essa revisão neurofuncional, que as respostas simpáticas, elas são rápidas, generalizadas, divergentes, né? As fibras eferentes viscerais simpáticas, elas vão da cadeia ganglionar simpática, que é toda interligada, para os órgãos, ativando os órgãos rapidamente. Porque o simpático nos prepara para a luta, para a fuga, para a defesa, quando sentimos ameaçados. Prepara o quê? As nossas vísceras, os nossos órgãos. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, aumenta a ventilação pulmonar, né? Aumenta a quantidade de sangue nos músculos, a circulação sistêmica, e diminui a circulação periférica. Tanto é que quando você tem uma resposta simpática, você fica pálido, o sangue sai da periferia, sai da pele, vai para os músculos, para preparar você para a atividade, para a luta. E muitas vezes você tem ativação simpática sem poder ter resposta motora, né? Uma pessoa te agride, te desrespeita, né? Te maltrata, te abusa, né? As relações abusivas, não só abuso físico, mas abuso social, né? De desrespeito, de desvalidação. Então, essa ativação simpática constante, sem uma resposta parasimpática de descanso, de refazimento, vai desencadear o que se chama de o mau estresse, né? Mas existe estresse bom? Existe. Por exemplo, aqui agora eu estou tendo um estresse bom. Eu estou com um predomínio de respostas simpáticas, respiratórias, circulatórias, né? Para eu poder pensar, para eu poder articular meu pensamento, evocar a minha memória, a minha compreensão, a minha percepção. Melhorou a circulação cerebral. Então, eu estou tendo uma ativação simpática para eu poder falar aqui para vocês, né? Dentro de um parâmetro fisiológico normal. É o bom estresse. Eu preciso desse estresse para eu fazer isso. Se eu tiver um predomínio parasimpático, eu vou dormir aqui na frente de vocês e não vou falar nada, né? O parasimpático predomina, as respostas viscerais parasimpáticas predominam durante o descanso, após as refeições, e as respostas são lentas, específicas, né? Praticamente existe um gânglio parasimpático para cada órgão, enquanto o simpático é um gânglio para vários órgãos, né? Ativa rapidamente, para a pessoa entrar em defesa, entrar em alerta, né? E ter a sua possibilidade de sobrevivência. O problema é que na vida social nossa, você tem ativação simpática, porque as pessoas falam coisas que desagradam, né? E tem a parte cognitiva de compreensão da espécie humana, ou você se sente ameaçado fisicamente, ou se sente com medo, né? Porque o medo, em excesso, é uma energia paralisante, né?
você fica sem condições de seguir à frente. Então, ativa as respostas eferentes viscerais simpáticas, ou do sistema nervoso autônomo simpático. Então, hoje em dia, nós estamos vivendo, principalmente nesses tempos de pandemia, uma ativação simpática muito grande, em detrimento do parasimpático. Isso dificulta dormir, dificulta relaxar, altera, provoca transtornos alimentares, ou você fica sem fome, ou fica com fome em excesso, né? Sem fome, anoréxico, ou com um excesso de alimentação por compulsão, porque o estresse é irmão gêmeo da ansiedade, né? Por isso o assunto estresse, ansiedade e depressão. Isso é um trinômio que evolui toxicamente nas relações das pessoas. Então, o que é preciso fazer para que nós não liguemos esse gatilho do estresse, né? O cuidado conosco mesmo, o autocuidado, né? Hora de descansar, hora de dormir, disciplina. 3 coisas são necessárias: disciplina, disciplina e disciplina, né? Disciplina funcional, né? Hora de levantar, hora de dormir, hora de descansar, hora de parar de olhar o WhatsApp, né? de acessar as redes sociais, que muitas vezes você vai dormir, você vai estar deitando, já cansado, com ativação parasimpática, todo relaxado. Aí você vê uma coisa lá no Facebook, né? Ou no próprio Instagram, uma fotografia lá com a pessoa de um desafeto ou de um fato desagradável, você ativa o simpático na hora. Dá uma liberação. Qual que é o mediador químico pós-ganglionar simpático? É a adrenalina. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, o sangue vai para os músculos, né? Você fica pronto para lutar ou para fugir, mas você está na cama. Você não vai sair da cama e sair correndo atrás da pessoa que mora lá no outro bairro. Mas você vai sentir essa sobrecarga do simpático em detrimento do parasimpático. Esse é o mau estresse. Só de você ver aquela perua, né? Só de você ver aquela pessoa, às vezes, um desafeto, só de você ver uma situação que te entristeceu, né? Ou, às vezes, até mesmo bullying. Existe bullying, né? Nas redes sociais, que eu costumo chamar que são redes antissociais, né? Muitas vezes é preciso silenciar essas redes, né? Porque a fonte de estresse é fortíssima. E as pessoas só colocam nas redes sociais quando elas estão em situação boa, positiva. Então, todo mundo pensa que a pessoa está vivendo uma maravilha, né? Ela está em festa, ela está dançando, ela está alegre, ela está bebendo, né? E, no entanto, às vezes está passando por situações gravíssimas de relacionamento, né? Fora as gravações, as filmagens que são colocadas no Instagram, colocadas no Facebook, e a pessoa está passando por dificuldades relacionais, por um estresse, por uma ansiedade, até mesmo por um transtorno depressivo grave, né? Isso a gente vê na vida real, a partir até mesmo dos clientes no consultório, né? Às vezes mandam situações para a gente que a gente vê no Instagram ou vê no Facebook, coisas que não condizem com aquilo que a pessoa tem que viver. Então, o que é ativado do ponto de vista neurofuncional no estresse? Os circuitos eferentes viscerais simpáticos, tá? Em detrimento do parasimpático. Então, você não tem hora de dormir, de descansar, provoca perturbações gastrointestinais, digestivas, né? Então, ativa. Onde é que ficam as fibras eferentes simpáticas? Elas saem da região do tronco encefálico, né? Então, é crânio sacral. O principal, os 2 nervos parasimpáticos, para você descansar, para você relaxar, é o nervo vago, que é o 10º par craniano, e o nervo pélvico, que fica na região sacral, entre S1 e S2. Esse é o parasimpático, é o que nós temos que ativar. Para relaxar é lento. Para você ativar o parasimpático, você tem que fazer meditação, você tem que fazer yoga, né?
você tem que fazer prece, relaxar-se. E a resposta parasimpática é lenta, é específica, porque vai ter um gânglio para cada órgão, né? E o mediador químico parasimpático é a acetilcolina. Então, hoje, descansar, refazer-se, ativando o parasimpático, é um trabalho que você tem que fazer com você mesmo, ativando esses dois nervos, o nervo vago, que é o principal nervo, o 10º par craniano, parasimpático. Quando você fala estimulação vagal, é a mesma coisa que estimulação parasimpática, né? Estimulação do nervo pélvico, a região sacral, é a mesma coisa que estimulação parasimpática visceral. O descanso, predomina após as refeições, aquela lombeira depois do almoço, depois do jantar, aquilo é parasimpático. O parasimpático ele inibe tudo, exceto o sistema gastrointestinal. Ele aumenta as secreções e os movimentos gastrointestinais. E o simpático faz o contrário, acelera tudo e inibe o sistema digestório. Então, durante a refeição, né, se você tiver uma superestimulação simpática, o processo digestório, né, os movimentos peristálticos, as secreções gastrointestinais, ficam comprometidas. Por isso que, ao fazer a refeição, se você não pode falar coisas positivas, faz a caridade do silêncio, né? E com cara boa, porque sentar à mesa com cara ruim, negativo, com aquela tromba assim, né, todo tamanho, aquilo ali ativa o quê? Simpático, faz mal para todo mundo. A refeição fica pesada, né? Por quê? Você não ativa o parasimpático que aumenta os movimentos peristálticos, a secreção salivar, secreção gástrica, etc. A pessoa estressada, ela está sempre com a boca seca, né? Ela está com sucos digestivos diminuídos, ela está com prisão de ventre, ou seja, o que se chama de constipação intestinal, ou simplesmente constipação, porque constipação é só do intestino, que é uma parada dos movimentos peristálticos, né? Então, assim, importância de combater o estresse e as áreas envolvidas. E quais são as áreas cerebrais neurofuncionais do simpático? A cadeia ganglionar simpática fica na região tóraco-lombar da medula. Tem uma cadeia de gânglios simpáticos, ficam próximos, né? A fibra pré-ganglionar é curta, a pós é longa, vai para vários órgãos a partir daquele gânglio. E aí ativa rapidamente, né? Rapidamente você fica pronto, né? Já deve ter acontecido com você. Você está deitado lá para meia-noite, né? Já meio sonolento, ativação parasimpática, os gânglios parasimpáticos, acetilcolina, desligando tudo para dormir. Aí alguém manda um WhatsApp para você, falando que todo mundo está lá na casa de fulano ou no bar X. Nesses tempos agora menos, mas na casa, muitas vezes, sendo um grupo pequeno e amigos, e que convivem, né? Muitas vezes se encontram. E aí você fala, mas quem está aí? Fulaninho está aqui. Só de fulaninho estar aqui, você já tem uma descarga de adrenalina, de ativação simpática, pula da cama, né? E já vai correndo lá para encontrar com o pessoal, etc. Nessa época agora de pandemia, porque o assunto está ligado à questão da pandemia, muitas vezes esse desejo de encontrar, de abraçar, nós somos animais sociais por excelência, né? Está sendo coibido por causa do risco da transmissão, né? Se bem que eu tenho visto aqui aglomerações incríveis perto da minha casa, no sábado à noite, as pessoas assim, cara a cara com a outra, né? Centenas de pessoas nos bares, na rua. O pessoal parece até que já acabou, já vacinou todo mundo, está tudo resolvido, né? E o pior é que é gente jovem que vai para casa conviver com o avô, né? Para conviver com os pais. Agora mesmo, recentemente, eu fiquei sabendo que uma mãe contraiu a Covid com 52 anos, 2 filhos de 15 anos que não saem da rua, né? Vai em tudo quanto é festa, tem aglomeração, eles não perdem nada, né?
e ninguém segura eles dentro de casa, a mãe, né, contraiu a Covid-19. Está internada, com situação estável, graças a Deus, mas complexa, né? Pode complicar. Então, não é tempo ainda de fazer esse tipo de coisa. E como, então, resolver esse estresse? Essa ativação simpática, que não tem vazão, que não é socialmente, não é exequível, não é possível que se faça isso. Combater isso fazendo as técnicas de relaxamento, né? Usando os equipamentos de contato através do computador, através das redes sociais, mas de uma forma equilibrada, porque as redes sociais também geram estresse, né? Às vezes é preciso até desligar, porque gera bullying, mal-estar. Então, o estresse, finalizando, e do ponto de vista neurofuncional, é um desequilíbrio entre uma superestimulação simpática, que te mobiliza, né, que te desgasta, do ponto de vista cardíaco, respiratório, circulatório, renal, há uma série de desgastes, né, fisiológicos. É uma superestimulação simpática, da cadeia ganglionar simpática tóraco-lombar, em detrimento da estimulação parasimpática, né, vagal pélvica, céfalo sacral, em termos de neuroanátomo funcional, né? Então, o estresse é esse desequilíbrio. E ele é a porta aberta para a ansiedade, para o transtorno de ansiedade generalizada. Existe uma ansiedade pequena que é normal nas situações novas, né? A boa ansiedade também existe, como existe o bom estresse. Eu estou tendo aqui o bom estresse, né, de estar com vocês, mas existe também a boa ansiedade, né? Um pequeno frio na barriga, né? E então isso vai acontecer. Juliana, nós vamos passar o slide para ficar tranquila. A ansiedade aí, ó, cuidado com ela, viu? Estresse, ansiedade em tudo, tudo tem que ser rápido, passar depressa. Esse modelo nosso de ansiedade, de depressão, de ser rápido, de passar depressa, né? Eu tô deixando esse slide aí de propósito, para poder vocês perceberem que tudo tem uma etapa, com calma, né? Eu vou falar de estresse, de ansiedade, estressado. Nós temos que falar de estresse, ansiedade, com calma, com tranquilidade, né? Com uma sequência normal. Então, do ponto de vista neurofuncional, é isso daí: parasimpático, tóraco-lombar, parasimpático, céfalo sacral, simpático, tóraco-lombar, né? Simpático, respostas rápidas, generalizadas, divergentes. Parasimpático, respostas lentas. Quando você chega muito agitado da rua, depois de uma balada, para você relaxar demora, porque o parasimpático é lento, né? Você tem que tomar um banho, deitar, fazer uma técnica de relaxamento, para você poder dormir, né? Durante o sono, predominam as respostas parasimpáticas, né? O simpático predomina durante a vigília, quando estamos acordados. Pode passar, por gentileza, o slide. Então, a saúde é um direito de todos. Está na nossa Constituição Federal de 1988, né? Direito de todos, dever do Estado. Daí o SUS, a importância do Sistema Único de Saúde. E é também um fenômeno biopsicossocial, porque a saúde é o bem-estar biopsicossocial, né? E eu até acrescentaria, a Organização Mundial de Saúde acrescenta biopsicossocial, espiritual, energético, né? É possível uma pessoa ter doenças e ter saúde? Porque antigamente se pensava que saúde era alguém que não tinha doença, é alguém que não tem doenças. Fala assim, a minha saúde é perfeita, não tem doenças nenhuma. A saúde é perfeita, mas a pessoa é doente. Porque ela não tem bem-estar biopsicossocial. Ela é aflita, nervosa, ansiosa, agitada. Ela não tem bem-estar, não tem saúde.
né? O bem-estar biopsicossocial, esse fenômeno biopsicossocial, é que é verdadeiramente a saúde. Então, a pessoa pode ser um cardiopata, um hipertenso, um diabético, controlado com medicação, com atividade física, com dieta adequada, ele tem bem-estar biopsicossocial, então ele tem saúde. Então, é possível ter saúde com várias comorbidades, com várias doenças. Se você se controla, principalmente se você inibe essa resposta simpática, né? Deixando que as respostas parasimpáticas, restauradoras do metabolismo, o refazimento funcional das células, seja feito. O bom sono, o bom descanso, a hora da alimentação é uma hora de calma, de tranquilidade, de desligar os aparelhos. A pessoa hoje está almoçando, olhando o celular o tempo todo, dá 2 garfadas, responde, faz áudio, né? Chama os outros. Quer dizer, no final, com essa ativação simpática, o processo digestório paralisa, né? Perde a fome, né? Fica anoréxica, ou então come compulsivamente, engorda, obesidade de fundo emocional, por estimulação simpática, né? Doenças associadas ao estresse, incluindo ansiedade, o estresse leva à ansiedade, e depressão, são comuns no contexto social atual. É incrivelmente comum. A maior demanda que nós temos hoje no consultório é de pessoas em função do estresse, dessa descompensação simpático-parasimpático, você vai ter um quadro, um transtorno de ansiedade. E esse transtorno de ansiedade chama TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Ela pode levar ao transtorno de pânico. O transtorno de ansiedade generalizada leva ao transtorno de pânico. Ou leva a um quadro de depressão. O que é depressão? Isso é importante. Depressão é uma tristeza persistente, associada a desânimo. Então, depressão é uma tristeza persistente. Tá? E diferente de tristeza. A gente fica triste, fica alegre. Tem hora que você está triste. O nosso humor, ele varia. Ele não é reto. Ele tem pequenas variações de alegria e tristeza. É normal que seja assim, né? Agora, quando isso né, esse humor varia, né, tendo tristezas persistentes profundas, aí já é um quadro que se chama de depressão. Hoje em dia a pessoa está um pouco mais triste. Por que você está deprimida hoje? Não estou deprimido, não. Estou mais triste, normal. Estar triste, estar alegre, faz parte dos humores, né? A palavra humor vem da origem lá na Idade Média, que eles acreditavam que a alegria e a tristeza tinha a ver com os líquidos do corpo, né? Então, os humores corporais são os líquidos corporais. Se você está com bom humor, seus líquidos estão bons, você está alegre. Se você está com mau humor, os líquidos do corpo, o sangue, os líquidos estão ruins. Ficou por tradição bom humor, os humores. Humor vítreo do olho, né? Humor aquoso. Quando você fala humores corporais, são os líquidos corporais, né? Bom humor é que seus líquidos estão bons, né? Você está alegre, satisfeito. Tem dia que você está alegre, está feliz. E uma das coisas que melhora muito o nosso humor é a atividade física, né? Atividade física regular, a prática da yoga, da meditação, porque essas práticas, isso foi provado na década de 90, chamada década do cérebro, elas liberam em grande quantidade e ativam as chamadas sinapses serotoninérgicas, que dão alegria, que dão bem-estar na área de recompensa do sistema límbico, que é responsável pelo comportamento emocional, em nível de tálamo, de giro cingulado, de hipocampo, dos corpos amigdaloides, que fica na região central do cérebro, né? Chamado cérebro emocional, que é o sistema límbico. Então,
depois de uma partida de futebol, depois de nadar, depois de uma corrida, depois de uma caminhada, é muito importante a pessoa sentir uma euforia, um bem-estar, porque a atividade física ativa o metabolismo cerebral, em especial os circuitos sinápticos serotoninérgicos, né, que dão alegria e bem-estar para a gente. O melhor remédio que existe contra a ansiedade, contra o estresse e contra a depressão é a atividade física regular, mas prazerosa. Eu vou fazer essa desgraça dessa caminhada, aí não funciona, né? Não tem, aí não funciona. Você precisa fazer com prazer, com alegria, né? Não funciona nada que... Santo Agostinho tem uma frase fantástica que diz: nada é verdadeiramente bom se não houver essa assunção, você assumir que aquilo é bom para você, né? Porque o que foi imposto, o que não for da subjetividade da pessoa, não vai fazer bem para ela. Ela tem que estar convencida de que isso é bom para ela, né? Forçar a andar, forçar a correr. Hoje você tem que correr 5 quilômetros, a pessoa vai morrendo de ódio, volta pior, né? Dá uma sobrecarga simpática, aí vira estresse. Não vira relaxamento pós-atividade física, né? O parasimpático não relaxa, não libera, não ativa as sinapses serotoninérgicas do sistema límbico, né? Pode passar, por gentileza. Então, estudos clínicos sugerem que 50% a 75% de todas as idas ao médico e ao psicólogo são devidas principalmente ao estresse, que em termos de mortalidade traz um fator de risco maior que o fumo. São estudos aí do Schreiber e do Straub, está nas referências bibliográficas, né? Então, assim, não é que fumar é melhor do que ter estresse. Fumar também é péssimo, né? Não tem nada de bom no cigarro. O cigarro é interessante. O tabaco, né, que é do cigarro, tem muitas substâncias químicas, mas o tabaco tem uma coisa interessante. Ele inibe o centro da fome, né? Então, antigamente, na década de 40 do século passado, até a década de 50, muitos médicos receitavam para as pessoas fumar. Não sabia dos efeitos cancerígenos do tabaco, né? E nem dos efeitos vasoconstritores. Mas o tabaco tem um efeito que a pessoa fumando, ela não come, então ela funcionava para emagrecer. E, além disso, o tabaco tem um princípio ansiolítico, diminui a ansiedade e antidepressivo. É muito comum quando a pessoa está ansiosa, deprimida, vou fumar um cigarrinho ali que eu vou melhorar, né? E melhora mesmo, porque tem esse princípio. Só que tem mais 300 princípios ativos, químicos, altamente neurotóxicos e que geram dependência química, além de cancerígenos, né? Então, na verdade, o risco é muito grande, né? Então, os estudos clínicos sugerem que a questão do estresse é um fator de risco muito grande, até maior do que o tabagismo, né? Que é o vício do fumo. Embora o fumo é tão difícil largar o cigarro por causa da dependência química, né? Que a pessoa passa a não conseguir produzir neurotransmissores, principalmente em nível de serotonina, de oxitocina, na ausência dos princípios ativos do tabaco, que são antidepressivos e ansiolíticos, né? Diminui a ansiedade, diminui a depressão. É o antidepressivo mais barato que tem, é o cigarro, né? Mas, ao mesmo tempo, extremamente tóxico do ponto de vista citotóxico, do ponto de vista do organismo. A ansiedade é uma característica... o cigarro eletrônico ele é bem perigoso, viu, Carolina? Porque acaba criando também a dependência dele, né? É complicado isso. É uma porta de saída, uma tentativa, para algumas pessoas funciona. É interessante. Mas tem que ter uma orientação com o médico, tá?
É muito importante isso. A ansiedade é uma característica biológica que antecede momentos de perigo real, o imaginário, marcado por sensações corporais, viscerais, desagradáveis. O coração acelera, né? A frequência respiratória aumenta, tem uma vasoconstricção periférica, a pessoa fica branca, porque o sangue sai da pele e vai para os músculos, né? Às vezes, em situações de ansiedade muito grande, tem um tremor muscular, a pessoa fica toda trêmula, porque a liberação maciça de adrenalina, que o estresse e a ansiedade são irmãos gêmeos, libera adrenalina e libera cortisol. O cortisol, tanto a adrenalina é produzida na medula da suprarrenal e o cortisol no córtex da suprarrenal. A adrenalina, ou noradrenalina, a noradrenalina mais que a adrenalina, tem os mesmos efeitos, ela aumenta a frequência cardíaca, a frequência respiratória, diminui os movimentos peristálticos, né? E dá uma sensação de mal-estar, né? O sangue vai todo para os músculos, a pele fica branca, né? Pálido. O que você tem, fulano? Você está pálido. Ativação, às vezes, um transtorno de ansiedade, decorrente do estresse, né? E essa ansiedade generalizada pode evoluir, em alguns casos evolui, nem todos, o transtorno de pânico, que a pessoa tem uma sensação que ela vai morrer em 3 minutos, chamada sensação de morte iminente, né? Muitas pessoas que têm essa crise de transtorno de ansiedade generalizada ou de transtorno de pânico vão para o cardiologista, porque o coração dispara, né? Porque a liberação de adrenalina é muito grande, a frequência respiratória aumenta, a pessoa pensa que vai morrer alguns segundos ou minutos, né? E chega no cardiologista e não acha nada. Ela tem que tratar esse transtorno de pânico, tem que ser tratado. Ó, meu amigo estava assim no mês passado, Bruno, achou que ia infartar. Achou que ia infartar com 20 anos. Pânico, ansiedade exacerbada, vira pânico, né? E o pânico é interessante. O pânico é uma depressão agitada. Eu gosto de dar esse conceito de pânico. Porque quem tem pânico já está passando da ansiedade para a depressão, né? Nem todo mundo tem transtorno de pânico. Tem pessoas que passam pelo pânico antes de entrar na depressão. Então, a gente tem que saber definir isso, né? Nós, psicólogos, psiquiatras, temos que estar atentos na evolução do processo. E nesses tempos de pandemia, do isolamento, que você não tem contato, realmente isso está mais comum. Eu desenvolvi uma ansiedade durante essa pandemia. Quando eu deitava para dormir, né, não consegue dormir. Porque a ansiedade, o que marca a ansiedade é a superativação simpática, é o estresse que antecede a ansiedade. Ansiedade e estresse e ansiedade são irmãs gêmeas chipófagas, né? Chipófaga, uma agarrada na outra, tá bom? Só para vocês entenderem essa metáfora. O medo de morrer em crise de ansiedade generalizada é mais comum apenas para quem já tinha esse. Eu não estou vendo o site, o chat, mas depois a gente responde isso daí. Deixa para a hora das respostas. Passa para o outro slide. Por gentileza. Ana. Fatores do estresse biológico, incluindo distúrbios emocionais, distúrbios hormonais, fatores ambientais em decorrência da vida atribulada das pessoas nos dias atuais, né? É interessante esse trabalho remoto no computador, né? Dar aula aqui, ele provoca um estresse muito maior que a aula presencial. E as pessoas acham que você está folgado em casa. Todo mundo manda muita coisa para você. Você está em casa à toa mesmo, então faz isso aqui para mim, né? Então, acha que se você está em casa, você está à toa. E até mesmo do ponto de vista mental nosso, porque o que nós éramos condicionados? Quando você chegava em casa, era para descansar, para relaxar. Hoje você chega, a casa é para descansar, para relaxar, mas ela também é para trabalhar, né?
a internet oscila, sai do ar, você perde, você não consegue fazer o exercício, você não consegue fazer a prova, vira aquela confusão. Eu não faço isso, sabe? Exercício, prova, eu dou dias para vocês fazerem, porque eu já sei que vai ter esses problemas, eu não quero provocar estresse nem ansiedade em aluno nenhum. Como eu não quero isso para mim, né? Filho chama toda hora, né? Marido, né? Pai, mãe, porque acha que você está ali no computador, quem sabe você está brincando? Será que você está estudando? Você tem que prestar atenção, você tem que anotar as coisas, você está assistindo aula, você está na sala de aula. Na sala de aula concentrada, né? Complexa. Então, além dos aspectos biológicos, com a liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisol. O que o cortisol hoje é o principal marcador de estresse? E ele é imunodepressivo. A pessoa estressada, ela é predisposta a ter infecções, né? Falta empatia de muitos professores que não entendem que aqui dentro de a rotina, dentro de casa, a rotina continua. É isso mesmo. Nós temos que ter empatia, essa capacidade de perceber o outro. Professores e também os alunos em relação aos professores, né? Às vezes pede uma coisa, passa 5 minutos, professor, e aí? Né? Você está ocupado. A coisa de mão dupla. Empatia é de mão dupla nas relações, né? Então, é preciso que nós todos tenhamos esse autocuidado, o autoamor, o autocuidado, o autorrespeito. Tudo isso é muito importante na saúde mental, na saúde psíquica, na saúde relacional. Então, esses fatores, essa instabilidade afetiva, cognitiva, né? Esse medo, muitas vezes o medo ruim, né? De perder a disciplina, de perder a aula, de perder o exercício, né? Afeta a função cognitiva, a aprendizagem, a memória, a atenção, a compreensão, né? Inclusive as emoções, gerando tristeza, que é o gatilho, tristeza permanente, mais ansiedade, oriundo do estresse, desencadeia o transtorno de depressão. O transtorno de depressão é gravíssimo. É um desânimo geral, a pessoa não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de tomar um banho, né? Então, ela fica completamente inepta, incapaz de fazer qualquer coisa. Ah, eu estou deprimido. Você não está deprimido, não. Você está triste. Tem que trabalhar essa tristeza, melhorar. Deprimido, você nem sai de casa, nem toma banho, nem quer saber de coisa nenhuma, né? E começa a ter o que é mais grave, que a depressão convida, é a ideação suicida, né? 99% dos suicídios é provocado por pessoas em estado de depressão involutiva por melancolia, né? Depressão grave, né? A pessoa não está querendo acabar com a vida dela, está querendo acabar com essa situação de tristeza permanente. Por isso, nós temos que conversar com as pessoas que estão assim, sermos solidários, sermos amigos, né? Principalmente nessa época, né? Existe uma forma de caridade, que é de escutar a pessoa. Às vezes a pessoa mora sozinha, não tem com quem conversar. Ela liga para você, você desliga o telefone correndo. Ou ela nem atende o telefone. Nossa, vai falar demais, eu não aguento, não. Né? É uma caridade desconhecida, porque caridade é o amor em ação. Né? Então, escutar a vovó que mora sozinha, ou que está sozinha, o tio, né? Então, a melancolia é isso. Então, essa melancolia associada a uma depressão profunda, né? Então, é importante que a gente entenda que nós precisamos ser mais solidários, mais empáticos, mais amorosos. O pessoal hoje não atende o telefone. Ou conversa por WhatsApp, você não ouve voz de ninguém, nem por telefone. Né? Às vezes a pessoa está precisando de ouvir uma voz humana. Né? O suicídio é muito presente na terceira idade. A pessoa está sofrendo de solidão. Né? Teve uma casa cheia de gente, depois não tem ninguém. Ninguém visita, que agora também não está podendo visitar os idosos. Mas também não atende um telefonema, não dá um telefonema para saber como é que você está.
só lembra da pessoa para problemas. Tem gente que liga para a gente, na hora que você vê o nome dele no celular, você já sabe que vem problema. Nunca ligou para mandar um abraço, para saber como é que você está, de jeito nenhum. Né? Porque eu vejo o nome da pessoa e falei, nossa, vai pedir troço, vai pedir dinheiro, vai trazer problema. Nunca ligou para perguntar, como é que você está? Estou com saudade de você. Pode mentir, não tem problema em mentir, não. Né? Pode mentir. Mentira social, mentira boa, para alegrar as pessoas, para diminuir estresse, diminuir ansiedade, diminuir depressão, é bom, faz bem. Né? Mas você lembrar das pessoas nos momentos alegres, não é só nos momentos difíceis. Nós todos temos familiares desse tipo, que só liga para a gente com problemas, nunca liga com solução, nunca liga para ajudar. E se você ligar para ele pedindo alguma coisa, ele não te atende também, não. Então, não tem um nível de empatia zero. São pessoas candidatas à ansiedade, a transtorno de ansiedade e à depressão, porque depois elas vão sendo abandonadas também. Né? A gente não recebe o que não dá, do ponto de vista psicossocial. Né? Essa instabilidade afetiva que gera instabilidade cognitiva. O domínio cognitivo depende do domínio afetivo, dos afetos, você se afetar com o outro, da empatia, do carinho, da bondade, da simpatia, da doçura, da afabilidade, da indulgência. São vários os nomes do amor, né? Segundo Humberto Maturana, o grande neurobiólogo chileno da atualidade. Pode passar. Perdas da ansiedade crônica. Você tem a queda da autoestima. Quando você está ansioso, você fica achando que você é um lixo. Por pensar que não são capazes de realizar determinada atividade, muitas vezes simples e acessível ao sujeito. A aprendizagem é bloqueada. Isso é um autor aí que eu citei, o Dorsch, um artigo mostrando assim, atividade simples passa a ser um bicho de 7 cabeças, né? Então a autoestima, a pessoa se acha um lixo, né? Então ela se acha muito menos do que ela é. Nós todos temos fragilidades e temos potencialidades e precisamos potencializar os nossos pontos fortes, sem que isso seja presunção ou arrogância, mas que seja saúde, bem-estar físico, biopsicossocial. Né? É muito importante. Pode passar. Outra coisa, na ansiedade crônica, é a perda da homeostase interna, ou seja, a incapacidade de manter ou reproduzir o equilíbrio diante de novas situações. A pessoa, qualquer coisa nova, ela entra num processo de evitação. Ela evita. Ela não sai de casa. Nesse momento da ansiedade crônica, inicia o processo depressivo. Ela se fecha. Né? Com o mecanismo de defesa é equivocado. Né? A incapacidade de reproduzir, de manter esse equilíbrio. Essa homeostase interna, fisiológica, mas também psicológica. A ansiedade, juntamente com o estresse, encadeia reações neuroquímicas que alteram a circuitaria sináptica, principalmente serotoninérgica. Né? E aí vem a tristeza permanente, persistente. Os antidepressivos, as drogas, os fármacos antidepressivos, eles ativam as sinapses serotoninérgicas. São chamados inibidores da recaptação de serotonina. Fazem com que a serotonina permaneça na fenda sináptica e evita a recaptação, inibe a recaptação da serotonina, chamada drogas IRS. Ansiedade no subconsciente. A ansiedade, ela nasce, pode nascer hoje não se usa muito o termo subconsciente mais, se usa o termo inconsciente. Tá? Ela pode ter uma origem inconsciente até da infância nossa. Né? Pais ansiosos, pais estressados, geram um estresse na criança que perdura na adolescência e às vezes na vida inteira da pessoa. Essas escolas extremamente exigentes, você tem pavor dessas escolas, né? Uma quantidade de tarefa de casa, de exercício que as crianças não conseguem fazer, né? A tarefa passa a ser dos pais, que também são ansiosos.
É pesquisa, né? Não é pesquisa para os meninos, é pesquisa. Os pais é que fazem, porque é muito acima da capacidade das crianças fazerem, né? E isso eu acho um absurdo. Eu fui professor de escola durante 7 anos, né, de colégio, e eu dava as tarefas de casa, mas a fim de semana não tinha tarefa de casa. Sábado, domingo, não. A tarefa é brincar. E tarefas que as crianças de quinta, sexta, quinto, sexto ano, sétimo ano, conseguiam fazer por eles. Não tem que ter pai no meio disso, não. Né? Então, a criança fazia a tarefa porque ela gostava da matéria. Ela estava. Você não tem domínio cognitivo de aprendizagem se você não tem domínio afetivo, se você não se afetar com aquilo que você está fazendo. Se você não gostar. As matérias que você não gostava, terminava o ano, você queimava os cadernos. Né? O afeto é que mantém a cognição. É o sistema límbico que ativa o córtex pré-frontal, que é a sede da cognição, da compreensão, da percepção. Está mostrado nos exames de imagem. Quem retroalimenta a circuitaria pré-frontal voltou. Bom, então é isso, né? O sistema límbico emocional é que controla o sistema cognitivo. Tive uma professora de matemática portuguesa na escola que disputava quem dava mais tarefa de casa. Mas tristeza. E o pior, eu não dava a tarefa de casa, naquela época, os pais ligavam para mim, perguntando por que eu não dei. Eu falei, porque eu não quis. Quem manda na minha aula sou eu. Né? Os meninos se descansar, distrair. Mas eu gosto tanto das suas tarefas, mas não é para você também, não. É para as crianças fazerem. Não é para você fazer, não. Né? Então, marcava... Aconteceu uma vez uma excursão, nós íamos ao Caraça. Quando eu cheguei lá, tinha uma mãe com mala na mão, né? Para poder ir junto. Eu falei, não, a senhora não vai, não. Mas eu sempre fui em todas as excursões com meu filho. A primeira que eu não vou poder ir, essa vai ser a primeira, não vai. O menino rindo até aqui de satisfação, de alegria. Né? O maior mico do mundo. Um menino com 13, 12 anos, né? E a mãe querendo ir junto. Sexta série naquela época, hoje é 7º ano, né? Então, na verdade, querendo ir junto, foi não. Se eu deixar cada pai ir junto aqui, nós vamos ter que arrumar 4 ônibus. Né? É comigo que eles vão. Conversa comigo. A relação é professor-aluno, não tem mãe nem pai aqui no meio, não. Eles têm que aprender a socializar, a desenvolver, a relacionar. Não tem, mas eu vou conversar com o diretor. Vai, conversa com o Papa. Conversa com o Papa que ele resolve para você. Mas aqui nesse ano você não entra. Né? Porque aqui tem norma, tem limite. Não existe educação sem limite, né? Sem coerência, sem limite. Evidentemente que eu não falei dessa forma para a mãe, né? Falei de forma afetuosa, expliquei para ela com calma. Não pode, porque não foi isso, não foi esse o nosso trato, né? Mas ela insistia e já ia entrando no âmbito sexual, não pode entrar. Só está impedida de entrar. Porque não é esse o trato, não é essa norma. Eu vou conversar com o diretor perfeitamente, vá ao diretor. Mas nosso trato não é esse. As pessoas hoje precisam de limite. O não é estruturante do psiquismo do sujeito. Você vê adultos sem noção, que não aceita não, quer fazer tudo do jeito que ele quer, porque não teve não na infância. E isso é o inconsciente. O que é o nosso inconsciente? São os nossos registros vivenciados na infância, de ansiedade, de falta de limite. Criança precisa... O Lauro de Oliveira Lima, que é um grande educador fluminense, já falecido, num texto muito interessante, ele fala que para educar precisa de 2 coisas. Coerência. O que é coerência? Falar o que faz e fazer o que fala.
É difícil ser coerente, hein? E a outra coisa, o limite. Não é não, sim é sim. Podemos até conversar, por que não? Por que sim? Né? O não é estruturante do psiquismo da criança, e essa criança que vai estruturar o adolescente, que vai estruturar o adulto, que vai estruturar o idoso. Tem idoso também que não pode vir, não. Vocês viram na televisão há pouco tempo um desembargador que não queria usar máscara. Rasgou a multa. Ele nunca ouviu não na vida dele. Né? Não é só criança, nem adolescente, nem adulto. Idoso, teimoso, que absurdo. Né? Estressado, certamente, sem saúde. Ah, mas ele parecia muito saudável. Mas não tem bem-estar. O conceito de saúde é bem-estar físico, psicossocial. Né? Então, é muito importante. Pode passar, por gentileza. Ana, pode passar. Outros caracteres da ansiedade. O binômio estresse-ansiedade crônica leva o indivíduo a uma incapacidade de superação das funções práxicas. O que são funções práxicas? Funções do dia a dia. A pessoa ansiosa não consegue nem fazer nada direito, tudo cai da mão dela, tudo quebra. Né? Lavar um prato, comer. Nossa, eu estou tão desajeitada ou desajeitado. Por quê? Ansiedade. Tudo tem que ser de pé. Passa o slide, faça isso, faz aquilo outro. Tudo é depressa, tudo é corrido, tudo está atrasado. Você está atrasado, você chega na hora, você está atrasado. Vai atrasado como? Que hora que era? 19 horas. Quantas horas são? 5 para as 9, está atrasado. O pessoal perdeu a noção de limite. Se eu estou chegando 5 para as 9 e o evento é às 9, eu só chego 9h05, tem a diferença de relógio. Qual o problema? O que vai acontecer nesses 5 minutos? Calma. Menos. Não vamos retroalimentar estresse, ansiedade crônica. Leva o indivíduo à incapacidade de superação de funções mínimas, funções práticas. A pessoa começa a evitar tudo, ela se recolhe. E aí vem a depressão. Estresse, ansiedade crônica, depressão. A pessoa se recolhe. Desencadeando pouco a pouco, né, paulatinamente, a partir da baixa autovalia, um processo depressivo. Leve que evolui para moderado e grave. E quando é grave, vem a questão da vontade de sumir, né, de ideação suicida. Nós temos que falar de suicídio. É preciso falar para a gente se prevenir. Cuidado com o estresse, cuidado com a ansiedade, cuidado com o seu modus vivendi, a sua maneira de viver. Menos, devagar, calma. Né? Vamos dar certo, vai dar certo, vamos resolver. Isso passa, isso também vai passar. Né? Com calma, a gente consegue superar as adversidades e ir adiante. Né? Passa o outro, por favor. Ultimamente tem sido difícil fazer as coisas com calma. É verdade, Maria Luísa. Por quê? Há um culto da pressa, da correria. Né? Tudo é para ontem. Não, eu posso fazer semana que vem. Não tem problema, não. Então, do ponto de vista neurofuncional, a superativação do sistema límbico provoca a liberação maciça de cortisol, da suprarrenal, que é o marcador do estresse e da ansiedade, e da noradrenalina, sobrecarregando o sistema cardiorrespiratório e inibindo as respostas digestórias. Boa noite, Bel. Que bom. Seja bem-vinda, Isabel. Então, inibindo as respostas digestórias, né? A cobrança dobrou com a pandemia. É verdade, Aline. E por isso nós não podemos nos render a essa cobrança. Diga não à cobrança. Para você falar a verdade, você não precisa ser rude nem agressivo. Eu não posso fazer isso, infelizmente.
está fora do meu limite, né? Os professores são muito exigentes, conversem com os professores, dialoguem com os professores. Não dá para fazer isso tudo que você está querendo, não. Nós temos outras disciplinas, nós temos outras tarefas, né? O ponto de inflexão, de diminuição da ansiedade, do estresse, é o que há de mais peculiar no humano, que é a linguagem, a conversa, o diálogo, diálogos. É fundamental que a gente dialogue, que a gente exponha o nosso ponto de vista. Então, a digestão prejudicada, né, prisão de ventre, quadros de refluxo gastrointestinal, é muito comum com ansiedade, né? Hipersecreção gástrica, com gastrite, né? Úlcera gástrica, cardioaceleração, taquicardia, taquipneia, aumento de frequência respiratória, né? Mal-estar, né, generalizado, tudo provocado pelo estresse, que vai desencadeando a ansiedade e desemboca na depressão. Passo o outro. Está acabando, acho que é o último, penúltimo. Altos e baixos constantes, crise de choro, sensação de local apertado, tudo isso são sinais de processo de ansiedade e depressão. Tem sido muito constante, é isso mesmo, Aline. Né? Há também uma queda substantiva das funções cognitivas. A pessoa não consegue aprender, não consegue entender. Você assistiu a aula e assistiu, não entendi nada. Tudo por estresse. Estresse, ansiedade, porque quer aprender depressa. Tudo tem que ser rápido. Calma. Não consegui assistir na hora que eu assisti. Eu vou ver a gravação, vou assistir a gravação. Vou ouvir com calma. Repete. Né? Às vezes a depressão provoca alopécia, perda de cabelo. Por quê? Porque a ativação simpática diminui a circulação periférica, então o cabelo começa a cair. Menos sangue no sistema tegumentar, na pele, menos nutrição do folículo piloso e, evidentemente, queda de cabelo. Essa queda de cabelo chama alopécia. Alopecia nervosa, psicossomática, por ansiedade e depressão, desencadeado pelo estresse. Então, há também a queda substantiva das funções, não consegue aprender, da memória, em nível hipocampal, o que degrada as funções executivas, como tomada de decisões, percepção, compreensão, atenção e motivação. O dermatologista receitou pescar, né? Pescar, distrair, relaxar, o que é? A Aline está falando, já tomei até codeína para enxaqueca. Codeína é um derivado da morfina, né? Que é um analgésico de ação central, né? Enxaqueca, a crise enxaquecosa está ligada a estresse, a ansiedade, a depressão. Eu tive uma crise enxaquecosa na minha vida. Uma só. Terrível. Fiquei no quarto escuro 3 dias. Uma dor de cabeça, um vômito, ânsia de vômito, uma fotofobia. Consegui ficar no claro. Eu tive uma vez. Mas foi uma época que eu estava extremamente estressado e ansioso. Ainda bem que não virou depressão, virou enxaqueca. O corpo, às vezes, manifesta de maneira diferente, né? Tentando se equilibrar. Passo o próximo. Perda de motivação encaminha para o quadro nosológico depressivo. A princípio é agudo, quer dizer, rápido, e que pouco a pouco se cronifica, depressão crônica, né? As pessoas que não quer mais nada, para tomar um banho é uma luta. Eu conheci uma senhora que entrou num quadro de depressão profunda, crônica, que ficava 19 dias sem entrar no banho. Na cama era uma luta. Tinha que ter enfermagem especializada e ficou deprimida anos desse jeito. Depressão é transtorno grave, não é brincadeira, não. Não se brinca com estresse, ansiedade e depressão. Desse modo, existe um empobrecimento das respostas cognitivas
cognitivas já mencionadas, levando o sujeito a uma perda de sentido e de desejo de viver. Perda de sentido e desejo de viver, ideação suicida. Esse é o risco. Passa para nós. O estresse desencadeia o transtorno de ansiedade, que pode se generalizar, transformando até num transtorno de pânico, que eu falei, e com perda da motivação, desencadeando o quadro depressivo. Esse quadro depressivo, do ponto de vista psicopatológico, pode levar à ideação suicida. Passa. Tudo eu já falei. Sinais e sintomas de estresse, ansiedade e depressão. Primeiro, dificuldade de se acalmar. Qualquer bobagem a pessoa fica nervosa. Aí já solta os cachorros, tudo. Né? Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Aí você faz aquilo, faz o outro, faz o outro, faz o outro. É um negócio sem fim. E nunca está calmo, está sempre acelerado. Boca seca. Porque o simpático diminui as secreções dos movimentos gastrointestinais, a adrenalina. A boca está seca. Não é só a boca seca, não. O esôfago está seco, o intestino está seco, está prisão de ventre, o estômago está seco, a digestão está comprometida. A libido está diminuída. A libido é o desejo sexual. Diminuído a libido. Ninguém tem desejo sexual estressado, ansioso. Né? Quem ativa a resposta sexual é o parasimpático. Você tem que estar relaxado, tranquilo. Para você ter ereção no pênis, para você ter lubrificação vaginal. Né? Então, boca seca, não é só a boca que está seca, não. As mucosas estão todas secas, inclusive a vaginal, né? o tecido erétil do pênis, os corpos cavernosos, que é o fenômeno da ereção, é um fenômeno hemodinâmico, né? De aumento de circulação local nos corpos cavernosos do pênis. Não tem sentimento positivo, é o pessimismo constante. Para mim vai dar errado, eu tenho certeza, para mim tudo dá errado. E dá mesmo, porque é reverberativo isso, reforça. Às vezes tem pessoa com dificuldade de respirar. Eu estava conversando com um amigo médico, que dá plantão, lá nessa casa, porque tem muita gente chegando lá com falta de ar, faz o exame do Covid, não é nada, é ansiedade. Dificuldade de respirar. Pensando que estou com Covid, só não estou conseguindo respirar, não, estou sem ar. Faz a dosagem do oxigênio 100% no oxímetro. Né? Faz o teste para ver se tem Covid, não tem nada. Ansiedade. Dificuldade de tomar iniciativa, indeciso, não sabe fazer isso, faz aquilo. É outro sintoma de estresse, ansiedade e depressão. Passa outro. Tem mais um aí, acho 2. Reações exacerbadas, tudo é exagerado, diante de problemas mínimos, tudo vira briga. Apela, briga, xinga, né? Palavrões, gritos, tremores na mão, tem tanto ódio, fica todo trêmulo, com a liberação maciça de choro por conta de nada, né? Então, tremores na mão, porque a liberação de adrenalina em nível muscular produz a respiração anaeróbica e dá tremor muscular, né? Pânico, sensação de ridículo, você acha que você está todo inadequado, de inadequação social, sensação de nada esperar do futuro, baixa capacidade de se relaxar, não consegue relaxar em nada, não consegue distrair com coisa nenhuma, nem com ninguém. É uma pessoa desagradável, né? Uma pessoa estressada, ansiosa, é desagradável para você conviver. Tem que ter muita caridade, né? Porque ele é desagradável para ele mesmo, você imagina para os outros, né? Então, vamos ter calma, tranquilidade, vamos fazer isso, vamos. Não vai dar para fazer, infelizmente. Eu queria muito, mas não tem jeito. Né? Agora mesmo, antes de começar, eu falei para vocês, 2 telefonemas aqui pedindo coisa para eu fazer agora. Eu falei, não posso fazer, ué. Não tem como fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mas todo mundo hoje faz as coisas rápido. Meu nome é todo mundo, meu nome é Raul. Eu não faço nada buscou mal feito, não. Tem que planejar, tem que fazer direito e com calma, porque eu preciso cuidar de mim. Né? Eu me amo. O autoamor é a maior fonte de saúde mental. Autoamor e privacidade. Quando você coloca sua vida toda em Instagram e coloca sua vida toda em rede social, você fica todo exposto. Privacidade e autoamor
é fonte de saúde mental e de saúde física. É fundamental que você saiba disso. E aí eu estou falando como psicólogo, né? E fisiologista, neurofisiologista. Passa a próxima, vamos ver, acho que, não estou lembrando, acho que tem isso mais. Desânimo, melancolia, não. Perda de entusiasmo por tudo, nada te motiva, baixa motivação. Cardioaceleração, é para escrever junto aí, digitou errado. Sem que tenha feito exercícios físicos. O coração acelera. Tu não fez atividade física nenhuma, o coração está acelerado por nada. Liberação de adrenalina sem motivo, por estresse. Só de você pensar numa coisa ruim, você começa a ficar acelerado. Sensação de assustado sem ter uma boa razão para isso, com choro, né? Você está assustado com o quê? Não sei. Sensação de que a vida não tem sentido. Esse é o risco, né? Então, qual que é o antídoto? Qual que é o remédio para tudo isso? A escuta. Ouvir é diferente de escutar. Todo mundo ouve. Escutar são poucas pessoas que sabem escutar. Escutar é ouvir com atenção, com respeito, com carinho, com bondade, com doçura, né? Com afabilidade, os vários nomes do amor. Isso é escutar. Eu vou te escutar, vou conversar com você. Vamos sentar para conversar. O que está acontecendo? A pessoa começa a falar agitado, não, fala mais devagar. Vamos começar a fazer o exercício de falar mais lentamente, para você aquietar sua mente, né? E as respostas simpáticas não predominarem sobre as parasimpáticas, gerando estresse, ansiedade, que leva à depressão. Na pandemia, tudo isso está exacerbado. É uma escuta qualificada, né? A escuta qualificada, muitas vezes, é feita pelo profissional da área psi, né? O psiquiatra, o psicólogo, o profissional da saúde, mas os amigos também são terapêuticos. Um bom amigo, ele não é terapeuta, mas ele é terapêutico. Ele te escuta. Você atende. Já aconteceu com você, você atende no telefone, a pessoa fala 30 minutos, você não fala gato. No final, ela fala assim, muito obrigado, você me ajudou demais. O que você fez? Escutou. Teve a caridade de escutar. Exatamente. 2 monólogos. Tem um falando, o outro falando, ninguém escuta ninguém. Né? Tem que esperar a pessoa falar primeiro, para depois você falar. Calma. Vamos devagar. Acho que o último slide são as referências bibliográficas. Isso. Rogers. Toda relação tem a potência do efeito terapêutico. E a relação se funda no que há de mais fundamental no ser humano, que é a linguagem, a escuta e a fala. Amigo terapêutico, gostei. Muito obrigado pelo carinho, né? Então, são só 3 referências. Esse livro da Psicologia da Saúde, da Artimédio, do Straub, é muito bom, muito interessante, né? O livro do Schreiber também, Curar o Estresse, a Ansiedade e a Depressão, sem medicamentos, sem psicanálise, né? Com autocuidado, com alta atenção. E o próprio Dicionário de Psicologia do Dorsch, muito interessante também. São livros clássicos dessa área, já é 2005, são livros ditos antigos, mas super atualizados do ponto de vista neurofuncional e do ponto de vista psicobiológico. Tá, gente? Um abraço grande.